Boemba. Trabalhadores do Brasil. Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, eu sou o Felipe Lima, estamos começando o 35º programa e eu tenho aqui à minha frente ele, que em breve será um viajador, o que nos resta dizer, mas por enquanto está aqui, em carne e osso, firme e forte, César Dario Cabreira. Boa noite, senhor Felipe Lima. Boa noite, serei senhoras contido e senhores. Senhoras e senhores, serei contido nas minhas palavras para que eu não sofra nenhum tipo de represália. Eu queria só primeiro entender eu queria entender algumas coisas. Primeiro, a ênfase nos senhoras e senhores, porque para mim não ficou claro. Segundo ponto, em breve serei um viajante. Acho que todos somos toda quinta-feira, né, quando o programa vai ao ar. Viagem. Né, fazemos aqui 1 hora de muita viagem. E em terceiro, um grande beijo a todos que nos ouvem e aos que não ouvem, aos que não nos ouvem, aos parceiros, como eu, né? Aos meus colegas de deficiência auditiva, também fica aqui o meu joinha para poder enxergar. Muito bem. Não, quanto aos senhoras e senhores, é porque esse programa, como eu posso falar, não são as falhas é muito grave, mas os gaps duram muito tempo, né? Você viu, a gente contou semana passada do Deezer, que o Nenê ficou falando do Deezer por semanas, a fio até a gente entender que, olha, não temos Deezer. Aí hoje eu vinha saber que eu não falo senhoras e senhores, eu falo senhoras e senhores. E aí depois de 35 semanas eu fui... E tem razão, ouvindo, faz sentido. Ouvam os programas então, e nos digam se não é isso. Eu darei muita ênfase ao E entre senhoras e senhores. E na verdade, embora eu odeie essa... Não é modinha, não é mania, não é não sei o que, mas é uma representatividade, é uma coisa do X, sabe? Sim. Senhores. Sim. Então, mas eu acho que no caso aqui, o contexto do programa de hoje cabe. Então, alô, senhores. Tá resolvido, resolve o problema do E. Guilherme Lemos, cidadão de Itu. E que... Felipe Lima, César Cabreira, Samuel Torres, amigos e queridos colegas de bancada. Você tá bem? Maior honra. Tranquilão? Pô, 100%. Quer dizer, tô 98 aqui hoje, né? Pois é, porque eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer, que é a seguinte: abemos cartas? Não temos cartas, mas temos... Havemos cartas ou havemos causos? Havemos causos, então, é isso? Causos, conta, né? O que você aprontou logo cedo aí? Como é que foi? Pois é, pra começar bem a semana, tive um pequeno acidente doméstico ali. Nada de briga, nem vilipediações, nem nada parecido, né? E sim acidente doméstico mesmo, utilizando ferramentas domésticas e hábitos cotidianos domésticos, né? Dei uma bela talhada no meu dedo. Se nosso social media quiser postar uma foto aí, eu posso mandar uma bela foto do acidente. Aliás, a gente não posta uma coisa que a gente promete, é incrível, mas... Então, né? Eu já falei, já faz alguns programas que eu tô falando que a gente promete coisas e não cumpre nada. A gente não manda carta, mas ok, mas vamos postar isso sim. Ser um dedo cortado, né? É uma foto de um ponto no dedo. Mas o que é? Você cortou logo cedo? Você cortou a faca? Cortei logo cedo meu dedo. Perfurou? Ontem, segunda-feira, né? Segunda-feira que nos passou. E aí tive que ir pro hospital. Tomei 3 pontos. Tô com o dedo bem estranho aqui. 3 pontos é vitória, né? Porque quando empata é 1. É verdade. Então ganhou. Tá bom. O problema é perder em casa, né? Então, mas você ganhou em casa, tá bom. 3 pontos. Né? Não, mas 3 pontos em casa, pô. É verdade, tomei 3 pontos em casa. Não, mas acho que qualquer ponto são 3 pontos. Não, mas eu tomei 3 pontos em casa, não fiz 3 em casa, né? Tá bom. Tá. Aí é o seguinte. Bom, aí você foi parar no hospital porque cortou um dedo, uma artéria do dedo, é isso? Rompeu uma artéria, realmente.
realmente. E doeu? Uma coisa que a gente não perguntou. Doeu na hora? Na hora não doeu, foi mais um susto, porque assim, pingou muito sangue, sabe? Eu botei imediatamente embaixo da água, mas era mais sangue do que água. No apartamento inteiro, grandes pingos de sangue. Eita, nossa. Aí, foi bem assim, imediatamente eu já vi, assim, uma parte branca, né? Não sei se é osso ou gordura. Dedo não é muito famoso por ter gordura, né? Então só Deus sabe o que é. Mas quando você falou que viu uma parte branca, eu achei que era a visão que tinha dado uma embaralhada. Assim, Não, vi um negócio branco dentro do dedo mesmo. Entendi. Coisa horrorosa. E vem cá, e aí conta o que aconteceu no hospital. 3 pontinhos ali e resolveu. Mas como é que foi no hospital o diálogo? O hospital foi maravilhoso. O médico em si, doutor Gustavo, muito atencioso. Mas tem o filho de um ex-funcionário público aí tentou furar meu lugar na fila, né? Aí o médico impediu esse tipo de atitude, falou que todos devem respeitar ali a ordem do hospital, então, pegar sua senha. Porque se de repente o médico passa esse filho desse funcionário público, o nenê podia ficar de repente, sei lá, que nem o Lula. Imagina que absurdo, cara. Imagina que absurdo. O cara ficar que nem o Lula, perder o dedo porque alguém quis se aproveitar só porque é filho de uma figura pública. Exatamente, ia ser uma coisa complicadíssima. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Olha... Mas que maravilha. O importante é que você está bem, seu dedo está bem e a vida Graças segue. a Deus. Muito bem, excelente. Escuta, vamos relembrar então, porque parece que as pessoas não estão sabendo, não estão ouvindo, não estão nem aí, né? Como diz aquela música, Michael, they don't care about us. Ninguém se preocupa com a gente. Como é que faz para falar com a gente, Cesarino? Conte. Eu acho que além daquela abordagem na rua, se encontrar assim, falar, opa, dá licença, posso falar com vocês? Sim. A gente vai sempre receber bem, não tem problema nenhum. Mas se a pessoa for um pouquinho mais acanhada, tiver um pouquinho de vergonha de se aproximar e tal, ela pode mandar um e-mail pelo wcastpodcast@gmail.com. Exato. Ela pode falar conosco pelo Twitter, @wcastpodcast. Perfeito. Também tem a opção do Facebook, @wcastpodcast. E diria que a via principal ali, aquela Castelo Branco que nos leva direto ao ponto. Até, eu falaria até mais, talvez uma rodovia Bandeirantes, assim, com 6 pistas, você vai andar bem e tal. Que seria o Instagram, que não por acaso também é @wcastpodcast. Muito bem. Então, por meio do WCast Podcast, você entra em contato com a gente, comenta, fala, critica, e é sempre um prazer e, mais do que tudo, participa do programa. Agora, Nenis, para nos ouvir, vamos lá. Nos ouvir é muito simples. De entrada aí já tem Spotify e YouTube. Aí quem é mais aficionado aí ou exige outras plataformas, como alguns integrantes, como um integrante do WCast, Apple Music, para quem é mais voltado para esse setor, tem o SoundCloud. E aí os agregadores todos de podcast, né? Só é importante falar que teve um outro membro que falou besteira aí umas vezes passadas. O Deezer não tem no Deezer. É nó cego, né? Quem que falou isso? Foi um membro, né? Alguém que fala do áudio fica ruim, que é vilipendiado pelo áudio. É uma pessoa que não consegue nem preservar o próprio dedo, cara. Não pode ser levado a sério. Não merece. Mas é nada. Que coisa horrorosa. Mas muito bem, senhores. Então já não tem mais desculpa, já sabe aonde nos ouvir, como falar com a gente. E é vida que segue. Por falar em vida que segue, vamos tratar do nosso programa de hoje, que, como não poderia deixar de ser, vai trazer um tema que, não vamos dizer que paralisou o país, mas que chamou muito negativamente a atenção de todo o país, que é a questão que aconteceu na Bienal, dia 7 de setembro, dia da independência, né, não por acaso, em que o prefeito Marcelo Crivella, pastor, prefeito do Rio, mandou retirar livros da Bienal do Rio que contivessem temática LGBT, especificamente um HQ, né, um livro de história em quadrinho da DC Comics,
em que 2 personagens do sexo masculino se beijavam. Era um beijo, simplesmente um beijo. E aí foi tido como pornografia, enfim, essa baixaria toda. E o pior é isso, né? Que mandou retirar conteúdo pornográfico, né? É, e aí exatamente, depois que a coisa piorou, aí ele falou, não, então retirem todo o material LGBT. Isso, ele foi exatamente pontual. Primeiro ele cagou livro. E depois sentou em cima, literalmente, me perdoem a expressão. Então, evidentemente, num caso tremendo de censura. E aí aconteceram algumas reações muito legais, como por exemplo do Felipe Neto, que comprou 14 mil livros dessa temática para distribuir gratuitamente. A Folha de São Paulo, que no sábado ou no domingo? No sábado. Se não me engano, foi no sábado. Não, dia 7 foi sábado. Ah, então foi no domingo. Veio com uma capa maravilhosa da foto em si, proibida, enfim, a capa enorme, gigante, um puta tapa na cara. E coisas assim que a gente vai adentrar daqui a pouco, questão da justiça que proibiu de novo, acatou isso, aí o STF tem que chegar no dia seguinte para falar isso aqui é uma barbárie, parem com isso, é censura, não existe isso, né? Então, quer dizer, mas esse ambiente que a gente vive de retrocesso, de censura que a gente quer tratar aqui hoje. E, enfim, e é isso, vamos começar tratando disso. Cesarino, o que você pode dizer sobre isso? Ah, cara, eu acho que assim, se você parar pra pensar que é um evento, ele tá na 18ª edição, se eu não me engano. E justamente, né, qual é a probabilidade de cair num dia que se celebra a independência do país? E aí vira um prefeito com toda essa roupagem de religioso, evangélico, que teoricamente pensa no próximo, né, prega o amor, a aceitação e etc. Ele vir com uma desculpa de que quer preservar as crianças e dizer que um beijo entre dois homens dentro de um contexto de uma história que não é nem um conto, não é um romance, não é um conto erótico, não é nada nesse sentido, são dois caras que se beijam. Sim. E vir falar que existe ali um conteúdo primeiro pornográfico e depois justificar, não é isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer é que é um conteúdo LGBT. Ah, meu amigo, vá-te a merda, né? Como diria você. Então é complicado, assim. Sim. Quer dizer, não é complicado, é muito simples. Complicado não tem nada. Complicado é saber que um cara desse é prefeito da segunda maior cidade do país. Exato, e que tem apoio de uma galera. De uma galera. Então, assim, acho que mais pra frente eu comento mais algumas coisas, mas acho que no primeiro momento eu acho que tudo isso tem muito símbolo em volta disso, sabe? Tem muito significado em volta disso. Sim. Não só a questão de uma tentativa de imposição de uma ideologia que eles lutam contra tanto, né? Falando e pregando que vocês querem impor uma ideologia, né? A esquerda quer impor uma ideologia e etc. E eles vêm e agem exatamente no oposto e mais uma vez reforça aquilo que eu falei no programa passado, né? Que pra mim Bolsonaro é o Lula da direita. Perfeito. E essa turma que segue ele seguem essa mesma linha de pensamento, entendeu? Enfim, é uma loucura. Então pra começar, é isso que eu queria dizer. O Neninho achou o que dessa barbárie aí? Bom, como qualquer evento histórico onde teve tentativas de censuras, proibições, retiradas e até queimas de livro, o que precede a isso é sempre ladeira abaixo, né? Então isso é um horror, uma das piores sensações, eu acho que uma sociedade pode passar qualquer tipo de censura. Eu acho que nenhuma expressão de arte, ainda mais livro, que eu sou apaixonado, deve ser censurado, né? Nem o livro do Hitler é censurado, é uma barbárie sem fim, né? Aquele A Minha Luta, né? Minha Luta, alguma coisa assim que ele escreveu enquanto Mein Kampf. Foi censurado. Imagina agora uma bobagem como essa vai ser censurada em 2019, né? 2019 que a gente está. Vai ser censurada numa Bienal, que eu acho que é a maior Bienal do Brasil, essa do Rio de Janeiro, né? Que eu até achei que fosse de Paraty. Mas é simplesmente fora de cogitação. A sociedade realmente tem que... Só o meteoro vai nos salvar. Do Luan Santana, o Meteoro da Paixão? É isso, não? Mas de fato é isso. E aí eu acho a grande chave, né, pra discussão é quando colocam pornografia, chamam de pornografia, o que na verdade não é nada.
Porque, como bem falou o editor da revista em si, ele falou: se eu não vou proibir um beijo do Super-Homem com a Lois Lane. É Lois Lane que ela chama? Sim. Lois Helena virou Clark Kent e Lois Lane. Isso, com Kent e a Lane. Então por que eu vou... Se eu proíbo um beijo desse, é homofobia. Então assim, é um beijo, é uma loucura. É um beijo de 2 bonecos, de 2 personagens. Então eles transcreveram isso como pornografia e sempre usando o maldito argumento das crianças, né? Para as nossas crianças, que na verdade estão mais preocupadas, elas vão ter aula no dia seguinte. Você viu o Isso a Globo não mostra lá do Fantástico esse domingo? Não, eu amo de paixão. Maravilhoso. Mas é sensacional, porque pegaram exatamente essa fala dele, falaram, porque estamos fazendo isso para proteger as nossas crianças. Aí botavam uma matéria, tipo, escola anuncia que não tem merenda, não sei o que, não sei o que. Aí botavam a fala dele de novo. Porque estamos fazendo isso pelas nossas crianças. Aí botava uma outra matéria, sei lá, tiroteio, mata jovem em escola, enfim. Perfeito. Então assim, eles ficavam batendo exatamente nessa fala. Porque pelas nossas crianças, e mostravam algo que assim é muito mais grave e é muito mais preocupante. Claro. Né? Então é ridículo isso, é ridículo. Sim, exatamente. Mas enfim, então fica essa coisa travestida de pornografia, que não tem absolutamente nada de pornografia, só uma coisa que choca. No entanto, vamos apimentar aqui a conversa, incrementar a conversa, enriquecer a conversa, que a gente tem aqui hoje a participação via telefone do, segundo ele mesmo, historiador de coração, mentira, historiador de formação e hoteleiro de coração, que é o Mário Luiz Pereira Novaes, vulgarmente chamado de Juninho, e que vai contribuir aqui, vai enriquecer essa conversa. Tudo bom, Juninho? Tudo bem, Lima? Tudo jóia? Tudo em ordem, obrigado por participar aqui com a gente. Você tá onde agora? Você tá em São Paulo? Não, eu tô no interior. Eu voltei de São Paulo semana passada, agora eu tô aqui na minha super metrópole de 17 mil habitantes. Exato, então diretamente de Cesário Lange. É a nossa querida cidade do coração, né? Que é quase que a capital do interior, é Cesário. Entendi, a grande, né? Tem a região de Grande Cesário. Quem é? O Helder, que é de Tatuí, faz parte da Grande Cesário Lange. Perfeito. Exato. Juninho, você acompanhou essa polêmica aí? Como é que foi pra você? O que você acha dessa baixaria? Cara, eu achei no mínimo medieval esse negócio. Me lembrou muito episódios da Inquisição Católica tentando colher os livros que eram proibidos e tipo Index. Sim, a gente tá falando de algo de 500 anos atrás, 1000 anos atrás. E isso aconteceu numa Bienal Internacional em 2019, assim, é vergonhoso. Eu não tinha feito esse link que o César fez de ter caído no dia da independência também, mas, é ridículo, é vergonhoso. Tem tanta coisa pra se censurar pras crianças, e que foi o grande argumento, né? As crianças entrarem em contato com esse tipo de... com esse tipo de conteúdo, enquanto tem muitas outras coisas que deveriam ser censuradas, né? Das crianças, mesmo a veiculação de notícias de violência e tantos outros programas, né? Que tem um conteúdo muito mais explícito do que um simples quadrinho com 2 homens se beijando. Mas, Ju, você ainda comentou quando a gente conversou um pouquinho antes, né, e que eu achei bacana, de repente você pode até citar aí, mas a questão das novelas, né, de repente... Sim, se for ter uma política de censura com um quadrinho por dois homens se beijando, você tem que censurar as novelas da Globo, da Record, que tem cenas muito mais fortes, inclusive em minisséries e novelas que são bíblicas, né? Você tem cenas talvez muito mais impactantes para uma criança do que uma simples foto de um casal gay se beijando. E é uma puta hipocrisia, com perdão da primeira palavra. Não, relaxa, que isso aí foi leve, perto do que a gente fala por aqui. Não precisa pedir perdão nenhum. E não tem nem como se referir a tamanha barbárie mesmo, senão uma puta de uma hipocrisia. E aí eu queria... É uma puta de uma hipocrisia. E assim, somando a isso, sabe? Acho que a gente tá no mês do Setembro Amarelo, né? Que fala-se muito sobre suicídio. E ninguém levanta que, sei lá, mais de 100 adolescentes em 2018 se mataram por questões de preconceito, de homofobia. Isso, suicídios. As mortes ligadas à LGBTfobia passaram de 400 em 2018. Então, esses números, sim, são
são coisas que deveriam ser censuradas, não censuradas no sentido de não se divulgar, mas repreendidas, né? Exatamente, vergonha a gente devia ter desses números, né? Sim, com certeza. Mas é curioso, eu não sabia não desses dados, mas pelo menos assim, acho que vale pensar que a gente teve uma luz, são luzes, né, que tem no fim do túnel, vitórias, enfim. Quando o STF agora, recentemente, criminalizou a homofobia, né? Sim, eu acho que é legal também, quando acontece esse tipo de coisa e a gente tenta olhar a luz no fim do túnel, eu acho legal, tipo, o posicionamento de pessoas influentes na mídia, sabe? Pessoas que têm uma cabeça bacana e sempre acabam se posicionando a favor da causa LGBT. Então também tem o seu lado, é legal acontecer, porque acho que o prefeito o Crivella acabou ficando ridicularizado, né? Não, saiu derrotado, saiu derrotado. Sem sombra de dúvida. Isso é legal, né? Pra gente não desanimar de vez, a gente tem que olhar pra esse aspecto positivo de toda essa... Eu queria fazer duas perguntas, né? Primeiro, o quanto que vocês, né, todos nós aqui, cada um que desse sua resposta, o quanto vocês acham que esse tipo de atitude pode contribuir para de fato fomentar a homofobia? E o segundo ponto é mais uma consideração do que uma pergunta, mas é concordando um pouco com o que o Juninho tá falando, né? Eu acho sensacional o quanto que isso acaba dando colocando uma lupa muito maior do que era a própria intenção do Crivella, né? De querer esconder e minimizar, ou mesmo proibir, né? Essa é a palavra. E aí acabou escancarando. E aí, assim, é animal isso, né? Porque, tipo, se você queria esconder alguma coisa, você se ferrou. Porque você botou uma lupa e é sensacional mesmo, né? Esse posicionamento e essa reação. Assim, como, né? Qualquer censura, né? Qualquer censura torna muito mais evidente. Qualquer proibição... propaganda, né? Censurar alguma coisa. Quer abrir o apetite e fala que você tá de regime, sabe assim? É bem isso. Pode que você vai ter vontade de fazer. É claro, mas... Enfim, Juninho, o que você acha? Eu acho que não fomenta nada que piore a situação da comunidade LGBT. Eu acho que expõe positivamente, porque você acaba vendo, como eu disse, a quantidade de pessoas que têm uma cabeça bacana e que defendem, que entendem a causa. E eu acho que deixa uma coisa assim, acho que o pano de fundo, acho que o buraco é um pouco mais embaixo, sabe? Não é exclusivamente contra o LGBT, é a fomentação de todo e qualquer tipo de preconceito, é o interesse em jogar pessoas contra pessoas, porque pessoas contra pessoas são muito mais interessantes para a política e para, enfim, para as dominações do que pessoas cooperando com pessoas, sabe? Então eu acho que é muito mais profundo esse lance assim, de você sempre vai ter um lado cutucando preconceitos. Como gay, eu posso dizer que dentro da comunidade gay a gente tem vários tipos de preconceito. Então eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, assim, essa questão de você sempre ter lados que vão instigar ao preconceito, mas que graças às forças do universo acabam se ferrando na maioria das vezes, como aconteceu com o nosso querido Crivella. Eu entendo o que o Ju tá colocando em relação a não contribuir, mas eu acho que assim, especificamente num caso como o Crivella, não contribui. Mas a minha preocupação é se essa atitude dele não acaba incentivando outras pessoas para que no dia a dia elas ajam dessa maneira com homossexuais que façam parte do seu dia a dia e que, como são pessoas comuns, entre aspas, não tem essa dimensão e essa proporção. E aí essas pessoas acabam ficando desprotegidas de alguma forma, né? Sim. E aí eu acho que acaba agravando esse preconceito. Com certeza, não tinha entendido dessa forma a tua colocação, mas com certeza agrava. O preconceito é muito mais inconsciente, assim, do que a gente pode imaginar, sabe? Eu falo assim, com propriedade de causa. Tempos depois que eu já tinha contado para minha mãe, para minha família, né, sobre as minhas preferências, a gente estava tendo uma conversa, e, assim, só para você ver o nível de inconsciência do preconceito, como ele é, principalmente contra os homossexuais, como ele é arraigado. A gente estava tendo uma conversa informal e
falando, né, sobre homossexualismo e tal, e a minha mãe olhou pra mim toda inocente e com um semblante bem maternal. Ela olhou pra mim e disse assim: filho, você tem que entender que uma mãe vai amar o seu filho se ele for assassino, se ele for drogado, se ele for homossexual. Eu falei, mas você tá vendo onde tá o nível de preconceito? Você compara ser homossexual com coisas extremamente criminosas. É como se ele estivesse cometendo uma infração, né? Ela achando que tava falando uma coisa super bonita pra mim, mas o preconceito é tão, assim, profundo e tão... Não, exatamente, não há dolo nenhum, né, mas... Não, e quem conhece a mãe dele, é uma pessoa super tranquila, super sossegada, não é, sabe, como uma pessoa de atitudes e de gestos bruscos, nossa, um doce de pessoa, sabe? Então, realmente, né? E aí nesse sentido que você falou, com certeza contribui muito negativamente para as pessoas menos esclarecidas, assim, acabarem deixando esse preconceito mais forte, mais evidente, né? Eu acho que é isso, que isso, claro que é falar para convertidos, né? Ninguém que tá ali passando fala, olha, faz sentido isso. As pessoas têm visões e quem acha uma coisa segue achando, quem não acha, né? Ninguém vai se converter por uma atitude dessas. Mas o ponto é que muita gente, como você falou, de fato tem muitos problemas com isso, tem preconceito real e grave, coisas que vão além do não sei o que, são coisas de fato ofensivas e no sentido de se tornar ativamente contra. E uma atitude como essa vindo de um prefeito de uma das maiores cidades, a segunda maior cidade do país, gera uma certa liberdade. Fala, bom, se o prefeito tá nesse lado, quem sou eu pra ir contra, entendeu? Posso mal comparar? Esse é o problema. Mal comparando é o caso das queimadas na Amazônia, entendeu? Se no começo o Bolsonaro começou com um discurso de que não, reserva indígena, o caramba, vamos rever tudo isso aí e tal, é aquilo, ele não tá falando pra galera, vai lá e queima e derruba. Não, mas dá um aval, óbvio, entendeu? É o aval. Você dá um aval. Óbvio, quando você põe um camarada que nem Ricardo Salles como ministro do meio ambiente, você já tá deixando bem claro que, meus amigos, as coisas inverteram, as coisas mudaram, daqui pra frente acabou a loucura. Mas enfim, Neninhos, o que você acha? Você acha que essas coisas contribuem ou não pra acirrar ainda mais as opiniões e comportamentos? Sem dúvida, né? A coisa já tá muito, muito polarizada para botar mais lenha na fogueira, né? Acho que isso aí só é o que vocês falaram, né? Botou mais uma lupa na situação, vai gerar mais discussão, as pessoas vão se dividindo cada vez mais, até que vai chegar uma hora, vai ficar cada um por si, né? E a gente falou aqui brevemente, acho que até o Juninho falou, que é legal também que essas ações em contrapartida botam luz em muita gente que tá aí, que tem um poder de influência muito grande e que tem a chance de se manifestar corretamente. E aqui não tem essa de gosto não se discute, é o correto e o incorreto, né? É a luz e a treva, é a censura e a liberdade. Então não tem muito que lado você tá. Ou você tá do lado certo ou você tá do lado do atraso e do lado errado. Sem medo de cagar regra, a gente pode falar isso. E aí um que chamou muito a atenção, foi muito legal, foi a atitude do Felipe Neto, né? Que comprou, como eu tinha falado, 14 mil livros da Bienal de temática LGBT e distribuiu gratuitamente no dia seguinte a manifestação medieval do prefeito. No dia seguinte, em sacos pretos, conforme manda a legislação, ele distribuiu. E o que você acha, Juninho, que de fato, em contrapartida, enquanto o comportamento do prefeito também traz um pouco, dá uma coçada nos retrógrados, um comportamento desse mostra que nem tudo tá perdido, né? E aí, emendando a pergunta, você acha que mesmo que vale a pena ou é só uma pessoa surfando na onda, ou mesmo que seja uma pessoa surfando na onda, já é alguma coisa? Eu acho super válido. Eu acho que independente, mesmo que a intenção primária dessa pessoa não seja
sei lá. E não sei, tá? Não tô questionando a intenção dele também, não. Eu acho que realmente pode ser verdadeiro da parte dele. Eu acompanhei de perto, ele foi bem legítimo. E eu tô acompanhando ele no Twitter, ele tem uma sacada, né? Ele é um cara assim, execrável uns anos atrás, super, uma cabeça péssima, e tem se tornado uma luz, tem se tornado uma voz super sensata e tal. É importante a gente reconhecer quem criticava ele ativamente e falar, opa, né? Tá na hora da gente se unir. Mas fala, Juninho. Não, eu acho fantástico, eu acho muito válido. A gente precisa... É o oposto do que a gente estava falando do Crivella, né? Assim como ele, o prefeito de uma das maiores cidades do Brasil, influencia pessoas, grandes pessoas de influência da mídia também vão influenciar positivamente pró-LGBT, sabe? Eu acho super válido. Eu vi vários comentários de famosos. Eu não acompanho muito o mundo dos famosos, mas por conta dessa questão, eu vi vários posicionamentos. Você não tá perdendo nada. Twitter. Eu tava vendo vários posicionamentos no Twitter, todos dando mesmo luz para as pessoas do que realmente é censurável, sabe? Do você incentivar o amor, não tem nada de absurdo, nada de censurável nisso, sabe? Agora você fomentar o preconceito, a separação, isso sim, né? É censurável. Eu acho que todo apoio que vem de pessoas influentes é extremamente válido. Eu, como todo bom e clássico viado, sou fãzaço da Madonna e curto muito esse novo trabalho dela. O Madame X está tocando muito nessa questão, mais uma vez, tanto das mulheres quanto dos homossexuais e HIV positivo, vários grupos que sofrem preconceito. Então eu acho que da onde vier apoio é extremamente válido. Mas agora só uma última pergunta minha. Pô, Ju, que novidade é essa? Eu não sabia que você gostava de Madonna, não? Não, né? Só quando eu era... Só desde os 12, 13 anos. Tá certo. É uma piada interna, Madonna, assim como Bethânia, assim como George Michael, assim como Culture Club, tão acima, eu acho, de qualquer orientação, preconceito e afim, fazem um puta som e é o que você falou, além de tudo transmitem uma mensagem também, é muito bacana. Não, eles defendem várias causas. Eu acho que todo apoio é válido, seja para defender qual minoria for, entendeu? Independente de qual seja a minoria, qualquer apoio que venha para defendê-las é extremamente válido nos dias de hoje. Com certeza. Então é isso, Juninho. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado aqui. Enfim, seu tempo e tudo mais. Obrigado. E é isso. Valeu. Ju, obrigado, hein, cara. A gente vai se falando. E aí, quando tivermos outros temas relacionados à música, relacionados à culinária, relacionados a viagens de hotelaria e etc., a gente dá um grito pra você aí, hein? Combinado. Obrigado mesmo, gente. Foi um prazer participar. Obrigado você. Valeu, um beijo. Tchau, tchau. Tá aí a boa participação de Mário Luiz Pereira Novaes, nosso Juninho. E escuta, minha gente, vamos agora entrar num assunto um pouco mais polêmico, que é a questão da religião, tá? Então a gente tem que tomar aquele cuidado sempre de não generalizar, de não crucificar sem nenhum trocadilho ou com todos os trocadilhos religiosos, enfim. Mas é problemático quando, sem sombra de dúvida, você vê toda uma comunidade evangélica, especificamente evangélica, que é a base de eleitores e a base moral, sei lá do prefeito e também do presidente, que está cada vez se aproximando mais dessa turma, mas vamos falar do prefeito agora, dando todo um apoio a essa questão, porque de fato vai contra e tal. Então, o ponto é esse, até que momento, ok, temos que respeitar todas as religiões, quando a religião, especificamente a gente está falando dos evangélicos neopentecostais, não estão respeitando também esse outro lado. Como é que é essa história? Interferência também, para mim, absolutamente danosa da religião na política, né? Como é que vocês veem isso? E que, sem dúvida, só para adicionar aqui, contextualizar, cada vez mais, ano a ano, aumenta a bancada evangélica na Câmara, no Congresso, de um modo geral. Eles aumentam e cada vez ganham mais destaque. Para mim é bastante preocupante isso. O que vocês acham? Eu vou pelo óbvio para começar essa conversa. O Estado é laico. Ponto. Né? Então,
Acho que isso deveria reger todo o resto. Mesmo o Estado sendo laico, e mesmo eu sendo cristão, católico, apostólico, romano, tenho as minhas crenças, acredito nisso, vou à missa e tudo mais, eu sou contra, por exemplo, dentro de todo fórum ou toda sala de julgamento, sei lá como é que chama aquele espaço, ter um crucifixo. Sim. Por que tem que ter? Não faz sentido. Ou ter que jurar sobre a Bíblia. Entendeu? Exato. Por quê? Porque o Estado é laico. Ou então vamos assumir logo que não é. Ou então vira e fala, não, o Estado não é laico e vai ser regido de acordo com isso, isso e aquilo. Não vamos ter uma Constituição, vamos ter uma Bíblia que vai falar o que pode e o que não pode. Segundo ponto. É claro que eu tento, e vou colocar assim, às vezes eu tento não ser tão parcial e me colocar na primeira pessoa, mas nesse caso eu vou colocar. Eu tento, nas minhas atitudes e no meu modo de pensar e de agir de acordo com o que eu acredito dentro da minha religião. E falho pra caramba, vocês sabem muito bem disso. Mas eu não posso querer impor, que seja lá quem for, sejam meus amigos, a minha mulher ou etc., aceitem ou engulam isso por imposição. Eles podem, vocês de alguma forma, se identificar por conta de uma atitude e falar, poxa, é legal, ele age assim, assado, por conta disso que ele acredita, será que de repente não tem alguma coisa ali que pode ser válida ou não? Cabe a cada um olhar, observar e ter suas escolhas e suas opções. Mas a imposição jamais é o caminho, pra nada. Então eu acredito muito nisso, sabe? Não adianta eles quererem impor goela abaixo, que mesmo que seja da pior maneira, que parece que às vezes é isso que eles procuram, sempre vai ter resistência e sempre vai ter problema. Eu acho isso, sabe? Eu acho que tudo que é imposto é um grande problema. E aí mais um agravante, que é óbvio, que é clichê e tudo mais, principalmente dentro de uma democracia. Sabe? Então parece que assim, é isso. Pô, a gente fala e volta sempre pros mesmos clichês. Mas, parece que ninguém entendeu isso. Não entendeu. Ninguém entendeu. E agora aí no papel lixo, a gente vai deixar claro que realmente não entenderam, né? O que é uma democracia e o valor dela. Eu acho o seguinte, que... Mas não sei se faz sentido o que eu falei, mas... Não faz. Eu acho que tudo que queira se impor tá errado. E se o cara... Não tem problema nenhum que você seja religioso e seja prefeito, seja o que for. O problema é quando o seu nome na urna é Pastor Marcelo Crivella, entendeu? Quando você acima de tudo, você não é um político que tem uma religião, você é um pastor, né? Você queira ir acima de tudo, você é pastor de uma corrente cristã vista por tida como bastante extrema, bastante limitada no sentido de liberdades, etc e tal, e que de fato é isso, que atrasam muitas coisas, como por exemplo a questão do aborto, no sentido que um dos grandes impeditivos de que essa questão evolua e que a liberdade de cada um seja, enfim, plena, é da bancada religiosa, até de todas as religiões, porque não estamos falando especificamente do evangelho, é que os evangélicos, né, os pentecostais, como é o caso de uma das figuras mais execráveis que tem aí na mídia, que é o Silas Malafaia, eles gritam muito, né? Eles fazem muito alvoroço em cima das questões que eles acreditam. Mas então deixa eu fazer um parênteses em cima disso, porque eu acho que aí é outro problema, independente da religião também, é quando o homem quer ser maior do que aquela religião. Sim, exatamente. Entendeu? Isso dentro da igreja católica, dentro sei lá, dos pentecostais, ou seja lá do que for. A partir do momento em que o homem quer ser maior do que tudo isso, é um problema enorme. E eu acho que o Papa Francisco é um Papa que veio e tá dando um salto assim dentro da religião católica gigantesco. De séculos pra frente. Em relação à aceitação, em relação à empatia, em relação a olhar o ser humano acima de qualquer coisa, sabe? Independente Perfeito. de quem ele seja, de como ele seja, do que ele acredita ou ele não acredita. Não, ele é o ser tem humano que tá do outro lado. E ele é um cara que eu acredito, que ele faz uma coisa que eu acredito que é isso. É nos atos e nas atitudes tentar mostrar que aquilo realmente dá certo e funciona. Como Nietzsche falava, né, que Cristo, aquela coisa toda, que era para ser o cristianismo, a boa nova,
tornou-se a péssima nova. Porque não entenderam nada, como o Roberto Carlos também fala, não entenderam nada do que ele disse, no sentido de que o que mais se matou, eu acho, na história foi pela religião, né? A cruz matou muito mais do que a espada, digamos assim. Então, vide as cruzadas, etc e tal. E até hoje, eu tenho certeza que muita gente fervorosa gostaria de estar matando, ainda em nome da religião. E só não matam... Só gostaria como tá, né? Exatamente. Então, eu acho que o mais louco é isso. Quando você vê esses debates inflamados, que, como eu falei, a base do bolsonarismo são de... Tem os dados mostram, são homens até certo grau de instrução, certo grau financeiro e religiosos, na maioria das vezes. Você vê o ódio, como essa gente lida com qualquer oposição, e comentários absolutamente agressivos e terríveis. E assim, aí você vai ver, por exemplo, o perfil de um cara desses é cristão. Amigo, que cristianismo é esse que prega tanto ódio? Não faz sentido nenhum, cara, de verdade. Parece, se fosse numa tela de cinema, isso pra mim ia ser um motivo tão, assim, de todo mundo olhar e falar, nossa, que absurdo é esse? Se fosse uma ficção. Que roteirista, né? De merda. Então, se fosse uma ficção, todo mundo... De um cara que fala, sei lá, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou qualquer coisa assim... Sim. E fala de Deus, e na hora que ele tá falando isso, ele faz o símbolo de uma arma. Isso, que só sabe? Não tem outra função a não ser matar. Se fosse, sei lá, na época sei lá, dos Trapalhões lá atrás, Chico Anísio e tal, ia ser a maior piada. Fala, puta, que sacada, olha, que personagem que fizeram, hein? Que contradição maravilhosa. Nossa, que genialidade. Perfeito. E não é o que vivemos hoje. Por isso que, assim, eu fiquei extremamente frustrado nas últimas eleições de pessoas que realmente sempre falaram muito da religião, do respeito ao próximo, do amor ao próximo e etc. E começaram a defender o Bolsonaro. O meu principal conflito era exatamente esse. Não era da questão da esquerda com a direita. Sim. Eu nunca votei em PT, também nunca fui de ficar declarando muito meu voto. Mas assim, a minha maior contradição, quando as pessoas gostavam, não, mas eu vou voltar. Eu falava, gente, mas peraí, eu cresci ouvindo todos vocês falando em amar o próximo, em respeitar o próximo. Vocês estão votando num cara que tá fazendo um símbolo de arma com a mão. Não, que não respeita absolutamente ninguém. Ninguém pode ir contra ele, então, é extremamente agressivo. É uma frustração, eu acho que a gente tá até escapando um pouco. Sim. Mas, Nenê, contribui com essa questão da religião, por favor. Pô, que você falou uma coisa muito... Eu tava aqui pensando nisso, falou uma coisa muito sábia sobre... o nome do político na urna começar com pastor, né? Acho que não só na vertente da religião, mas como em qualquer outra, assim, quando começa com, sei lá, capitão, general... Delegado, não sei das quantas. Sim. Delegado, ou até como... Isso não é um título, mas aconteceu muito, né? Humorista, jogador de futebol, apresentador de programas de TV. Isso parece que dá uma inflada, né? Gera uma mídia extra, até uma... É até uma vantagem para os próprios partidos, né? Por conta daquelas cotas de voto, irem colocando mais candidatos. Acho que para deputado tem muito disso, né? Sim. Eu não entendo a regra exatamente, mas foi o que aconteceu até com o Tiririca, né? E o Tiririca nada mais foi do que uma grande jogada de marketing ali pro partido colocar um monte de gente ali perto do Tiririca era o grande vácuo, né? Sim, ele era o grande choque de 8 anos atrás. Hoje em dia é um cara inofensivo, perto do que virou, perto dessa gente que tá aí. Aliás, pra mim sempre foi inofensivo. Isso era o absurdo da situação. Não, mas no máximo ele poderia ser um voto de protesto. Era o cara, que era inofensivo, mas ele sempre foi vale inofensivo. Dizer que é o cara que mais compareceu. Os números mostram, acho que é menos número de abstenção. Existe uma boa intenção dele ali, de isso. Perto do que virou, o Tiririca é uma maravilha pra país. Mas enfim. Amigo, de vez em quando a gente tá defendendo o Frota, cara. Exatamente, o Frota tá virando uma voz sensata. É isso, estamos perdidos. Inclusive o Frota outro dia tomou um café da manhã aqui, não junto comigo, né? Mas no mesmo hotel que eu, durante o mesmo horário. Você ouviu? Eu vi ele. É mesmo? Eu ouvi, Aí, ó. Eu até achei que era um colega, um amigo do trabalho, porque é carioca. Eu falei, pô, mas já acordou? Geralmente já acorda mais tarde. Eu vou lá cumprimentar, né? E o cara tava falando alto, aquele carioquês típico. Eu fui cumprimentar e vi que era o Frota, cheio de bombado na mesa. O que estaria Alexandre Frota fazendo em Itu? Então, eu fiquei morrendo de vontade de falar, aí, Frota, qual que é o negócio? Mas fiquei quieto. Aí, parei minha Hilux. O meu do trabalho falou que a fazenda da Record é aqui atrás da Heineken. Ele falou, talvez ele tenha vindo gravar alguma coisa aí, não sei. Mas enfim, não é nem o tema, né?
Vai saber. Não, brincadeira. Mas então, é uma loucura, né? Realmente, só voltando pra religião e Estado. Quando a religião controlava o Estado, né? Era o topo da pirâmide ali, era uma barbárie, né? Eu não entendi esse verbo no passado. É mais latente, né? Não é tão declarado assim. Tô brincando. Não é a igreja que assume o poder, né? Como era na Idade Média. Sim. Agora é mais sinistro, né? É mais sinistro, cara. É mais por baixo dos panos, né? A gente tá voltando a uma... Sim. A uma era... voltando não, né? Sempre foi, né? Nunca deixou de ser medieval. Pra mim ficou muito claro que esse governo é o absurdo que é quando na primeira cena após decreto da vitória, ok, Bolsonaro vitorioso, aparece ele do lado de uma das figuras mais execráveis da política também, chamada Magno Malta, que é um pastor, fazendo uma religião fervorosa, uma oração fervorosa em rede nacional. Assim, é de um mau gosto. Eu não tenho palavras pra falar o quanto uma cena daquelas mexe com a minha... Sabe, é que nem você vê uma criança sofrendo, pra mim é ver uma cena daquelas. Eu tenho uma visão bastante forte quanto a tudo isso. Enfim, aí seria até uma questão para uma outra discussão. Mas, enfim, todos concordamos que existe sim um problema quando a religião tenta interferir em questões de liberdades e do Estado, e que é isso, e que cada um tem que ser feliz da sua maneira, né? Eu acho que essa é a grande lição. Eu queria só fechar então a nossa discussão pra gente andar adiante com o programa, perguntando uma coisa simples e tranquila, como diria a Bujanra, né? Uma pergunta fácil. Nossa liberdade corre perigo, vocês acham, diante de cenários e cenas como as vistas? O que você acha, Nenê? Ou não? Calma que ainda há esperança. Eu acho que não. Eu acho que não corre perigo em si. Eu acho que é uma hora vai ser tudo esclarecido. Nada vai ter passado de uma encenação de teatro, uma tentativa de um programa mal sucedido aí de governamental, uma brincadeira, uma pegadinha. Entendi. O que Cesário acha? Depende do humor que eu acordo, cara. Mas é mais ou menos isso mesmo, porque tem dia que eu olho tudo isso e concordo muito com isso que o Nenê tá falando. Eu falo, não é possível, cara. Uma hora, sei lá, a cortina vai fechar, ou eles vão esquecer a fala. Tentando chegar num meio termo, eu acho que não seria tão radical assim, achando que estamos indo ladeira abaixo, sem fim, né? Eu acho que é um momento ruim de retrocesso, mas não vamos esticar a corda ao ponto dela estourar, né? A democracia vai prevalecer e a gente vai conseguir de alguma forma, em algum momento, botar ali um outro governo que pense de uma maneira diferente e que... só que aí que tá, eu não tenho esperança nisso, né? Eu adoraria que a população, o povo de maneira geral, entendesse que a alternância, ela é necessária. Uhum. É bom termos uma alternância de um governo saudável, mais voltado para o social, outro mais voltado para o econômico, até para equilibrar a balança. Outro mais voltado para um conservadorismo, talvez. Não agressivo. Sim. E não... Mas só dizendo assim, tudo é válido. Tudo é válido desde que se respeite as regras democráticas. Exato. Respeite o próximo, os direitos e tudo isso. Se eu não acredito, pelo menos é o que eu gostaria, né? O que eu sonharia que fosse dessa forma, né? Sim. Que existisse esse equilíbrio exatamente para todo mundo ficar um pouquinho satisfeito ou para todo mundo ficar insatisfeito. Porque se todo mundo insatisfeito, tudo bem, tá todo mundo ali e todo mundo vai querer tentar mudar de alguma forma. Agora, do jeito que tá me incomoda. Eu acabei não respondendo sua pergunta e acho que se fosse o Abu Janra, ele ia repetir mais 4 vezes e talvez eu não respondesse. Porque, de verdade, eu não... eu escuto pessoas, sabe, que votaram no Bolsonaro... E que às vezes eu achei até que elas já tivessem começado a mudar a maneira de pensar e elas continuam reafirmando os mesmos pensamentos. Perfeito, isso choca. Sabe? Então isso me faz perder muito a crença, sabe? De que a coisa pode mudar e que pode melhorar. Por outro lado, eu acho que a gente tem também que ouvir e se alimentar de pessoas que acreditam e que tem esse poder de transformação. Eu tive a oportunidade outro dia de ir até a Casa do Zezinho, que é uma instituição na... Oh meu Deus, não é do Grajaú, é na...
no Capão. E tive encontrei uma instituição tão maravilhosa, sabe? Fazendo uma transformação tão grande. Eu tava lá num projeto por conta do trabalho e tal. Então eu tava em contato com uma molecada dos seus 12 até seus 17, que é ali, né, adolescente, aquela coisa. E uma criançada pobre mesmo, da periferia, sim, mas com uma serenidade, com uma tranquilidade, com um respeito. Legal. Que dá um pouquinho, né? Ufa, não, acho que tem ali alguns núcleos que nos ajudam a fortalecer o pensamento de que as coisas realmente ainda podem ter um futuro positivo, enfim. Maravilha. É isso, então, para concluir, eu diria que eu acho que não, também, de um modo geral, a liberdade corre perigo? Eu acho que não, tá? Eu acho que também vivemos os piores tempos que já existiram? Não. Não se esqueçam que nossos antepassados sobreviveram ou não sobreviveram, mais ou menos perpassaram por 2 guerras mundiais e uma coisa chamada nazismo, fascismo, União Soviética, Stalin. Então, assim, não, nem tudo tá perdido e o mundo se reergueu, assim como vai se reerguer dessa onda conservadora mundial que a gente vive. A gente pode citar Trump, a gente pode citar o presidente da Polônia, o presidente da Hungria, cujos nomes me falham agora, o Orbán. Mas olha que loucura, né? O próprio presidente da França era tido como conservador. Não, mas aí que tá o grande lance, sim. Assim, o Dória é um cara conservador, o Serra é conservador, o Alckmin é conservador, o que não quer dizer que se assemelhem de qualquer forma. E o Dória, eu sei que eu tô pisando em ovos aqui, mas eu vou me arriscar com o que significa o bolsonarismo. Não tem nada a ver. Que outro dia fez uma piada ótima falando que ele é de centro-direita. O Dória falou isso? Não, o Bolsonaro. Bolsonaro? Bolsonaro é de centro-direita, Então é isso. Então, em épocas de Trump, Bolsonaro, Wilson Witzel, presidente de Polônia, Hungria e todo o conservadorismo e retrocesso que parece tomar conta do mundo cada vez mais, eu acho que há sim esperança. Há muita gente fazendo coisas positivas e boas e lutando do lado certo, de que não tô dizendo que vai virar uma terra de ninguém, longe disso, nada disso, mas que vão voltar a respirar e o sol vai brilhar. Diga, Cesarino. Pegando, né, o gancho nessa conversa, outro dia eu tava falando com a minha mãe e assistindo algum jornal, alguma coisa, e ela assim, puta que pariu, né? Que saco, que horrível, não dá pra ter mais esperança, porque, sabe, e ela é de 1950, então ela pegou todo um período de ditadura, sim, e etc. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito engajada, que sempre esteve ligada com projetos sociais e, sabe, sempre teve essa relação muito forte com isso tudo. E aí ela falando nesse sentido, você percebia um ar de frustração, né? O que adianta? A gente tentou de alguma forma, né, a geração, enfim, mudar pra chegar agora e a gente tá nesse ponto e cada vez pior e tal. E aí eu tentei de alguma forma falar exatamente isso. Eu falei, mãe, mas no fundo não tá pior. A gente poderia estar muito melhor. Mas se a gente comparar, por exemplo, final de anos 80, início de 90, a inflação era um negócio absurdo. Não, sim. Entendeu? A pobreza era muito maior. E aí que tá, isso não significa que a gente tem que se acomodar e achar que tá bom. Mas também a gente precisa olhar com um pouquinho de frieza, talvez. E otimismo. Né? E assim, não, mas frieza no sentido de não se deixar levar, né, por esse sentimento, porque de fato já esteve muito pior, né? Com certeza, já tem muito pior e sobrevivemos, vamos continuar sobrevivendo. E preocupa, claro, questões como aquecimento global, que daí não são coisas que o homem pode mudar. Se atingir um ponto X, fodeu, entendeu? E o problema é que esses governos que eu citei acham bobagem o negócio de aquecimento global, assim como a Terra é plana, enfim. Mas tudo bem, sobreviveremos, esse é o ponto, WCast sobreviverá. E é isso. Vamos andar adiante. Vamos a elas. E na verdade, papel lixa e folha dupla. E é o que a gente estava falando, né? O programa de hoje parece que foi uma grande folha, grande papel lixa tremendo, né? Que surgiu, na verdade, do que poderia ser um papel lixa. A gente só expandiu e transformamos um papel lixa. Botamos aí mas claro que assuntos não faltam para serem colocados no papel lixa, então vamos a ela.
Papel lixa de hoje vai pro Carlos Bolsonaro, o segundo Frota, o presidente do Brasil. O Frota amigo do Nenê? Exatamente, o amigo do Nenê. E que deu uma declaração lamentável, não sei se foi hoje ou se foi ontem, acho que foi ontem. Ou foi hoje? Acho que foi ontem. Enfim, falando que... O que ele falou? Alguém lembra? Eu não tenho anotado aqui, mas que por meios da democracia não atingiremos as mudanças da maneira que a gente gostaria. Em algumas palavras foi isso que ele falou. E depois, evidentemente, de todo mundo, que é o que eu falo, que nos traz esperança, não deixar passar em branco e cair matando, ele falou, não, corja de canalhas, jornalistas horrorosos, não foi isso que eu quis dizer. Pelo menos ele se justificou, pelo menos ele não deixou tão falado, é isso mesmo, e abaixa a democracia, mas sem dúvida nenhuma foi um tapa na cara da democracia, e evidentemente não foi um jeito de falar, embora a gente saiba que ele tenha muita dificuldade de se expressar, não foi esse o problema, entendeu? Então, enfim, eu vou até ler aqui o tweet dele que diz o seguinte, abre aspas: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Ele não tem lógica nenhuma, a retórica dele é uma loucura. Não, porque assim, a roda tem que girar no eixo mesmo, não é? Assim, se tá girando no eixo, tá ok, né? Exatamente. Se a roda girar fora do eixo, daí... Mas pro bolsonarismo o importante é girar fora do eixo. E é um tweet que teve, lê aí quantas curtidas? 14 mil curtidas. 14 mil no universo de 210 milhões não é nada. Mas quando 14 mil pessoas acham legal o cara falar que por meio da democracia a gente não vai atingir o que deseja, me preocupa um pouco, me parece bastante mal. Um outro tweet dele aqui ontem que eu tô acabando vendo, desculpa, não é papel lixo nem nada, mas é que eu só queria comentar só. Tem um tweet aqui. Como meu pai, também estou muito tranquilo e o poder jamais me seduziu. Boa sorte sempre a todos nós. Vale lembrar que o pai dele é deputado há 30 anos, 27 anos. Ah, trouxe há décadas, né? E desde que tinha 17, Carlinhos também é deputado. Mas às vezes é só amor à pátria, né? Não é apego a poder nenhum. Enfim, papel lixa dado, papel lixa cumprido, vamos ao Folha Dupla. Folha Dupla de hoje, ainda dentro da mesma temática, dentro de tudo isso, é exatamente o que a gente já falou e que vale a pena ser reafirmado. A reação que houve a todos esses gestos antidemocráticos, anti-liberdade, anti tudo que há de melhor, na verdade, e que é o que há de pior, houve uma reação contra tudo isso. Então foi muito bom e isso nos traz esperança e que o povo e as pessoas e os influentes, os artistas, quem tem voz, quem não tem voz, quem simplesmente espera que a gente viva num mundo melhor, nossos filhos vivam num mundo melhor, continuem reagindo a cada gesto de estupidez, sordidez, atraso, retrocesso, escrotidão. E as reações têm que vir pra dar esse presta atenção mesmo, entendeu? Pra os caras não acharem que eles vão continuar testando. Claro, entendeu? É bem isso, é testar o limite, testar o limite, é isso. Então tem que ter reação, tem que ter essa resposta rápida, tem que, sabe, os próprios... autores, eu não sei se são autores ou as pessoas ou representantes de editoras, acho que são autores. Uhum. Na própria Bienal já se uniram e já fizeram um movimento, se posicionando e se colocando contra qualquer tipo de censura. Perfeito. Os artistas falando, as questões pontuais do Felipe Neto, sei lá, de algum outro. Enfim, essas reações elas devem ser rápidas mesmo. E vamos chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Entendeu? É censura sim, o presidente mentiu sim, e assim vai, entendeu? Exato. Vamos parar de aliviar. Antônio Prata escreveu uma crônica sobre isso e maravilhoso. E ficaram aliviando antes das eleições, dando outros nomes e vira no que vira, entendeu? Exatamente. Então, ok, né? Estamos aí aprendendo. Certo, Nenis? Com certeza, queridos. Palavras mais sábias já raramente foram ditas. Vamos às dicas? Agora. WC Indica. Excelente. Você começa? Com certeza. Tem um livro que foi escrito na década de 50, mas poderia ter sido escrito domingo. É o Fahrenheit 451. Já ouviram falar? Sim, fale a respeito. Ray Bradbury.
Ray Bradbury. Então, Fahrenheit 541, é engraçado até que a temperatura, né, 451 graus Fahrenheit é a temperatura que o papel entra em combustão. Exato. E é um livro que foi escrito logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, sobre um governo fictício aí, né, que tenta, por meio da censura, inibir ali que o conhecimento seja difundido entre a sociedade, e com o intuito de que as pessoas não se rebelem contra o próprio governo. E tem toda uma questão ali ideológica por trás disso, mas que é um daqueles velhos clássicos que nunca estão desatualizados, né? Muito pelo contrário, assim, que parece que foram escritos ontem. Com certeza. E é basicamente isso, é o que a gente viu no final de semana. Vale acrescentar que existe uma revista literária muito legal chamada 451, em referência ao livro 451, que trata de livros. Então é uma revista que trata de livros e faz referência a um livro que fala da queima de livros, certo? Legal. 451, muito boa dica e pertinente para esse momento. Show. E aí, Cesarino? A minha dica ela é um pouquinho mais nova que a do Nenê, né? Um pouquinho mais recente. Ela é de 1994. Olha aí. Que é o filme que eu não sei também se vocês já assistiram, não sei se já ouviram falar, que se chama Priscila, Rainha do Deserto. Já ouvi referências. Entendeu? Então eu acho assim, se ninguém aprendeu nada até agora, assiste lá e tenta aprender alguma coisinha. Tenta, né? Ver ali que mensagem que o filme tem pra passar. Porque eu acho que é mais do que um filme de entretenimento, ele tem muita coisa ali a ser dita. Eu não vou ficar falando nem repetindo, todo mundo conhece o filme, enfim, mas revisitem. Mas realmente acho que é revisitar, eu não lembro exatamente a história e tal. Não, na verdade Priscila é o nome do ônibus, é um cara que tinha um show, que ele convida mais 2 travestis pra fazer um show pelo deserto australiano, e passa em vários lugares de pessoas que apoiam, né, toda a causa gay, talvez nem existisse o termo LGBT na época, enfim. E ao contrário também, né? Pessoas extremamente contrárias. E então eles enfrentaram tudo isso, mas tem muito mais história dentro desse filme, né? Sim. Assistam. Não, e a gente, pra variar, acho que foi politicamente incorreto, porque não é mais LGBT, né? Agora virou uma... LGBT+. LGBTQI+, sei lá uma loucura. Mas tudo bem. Como a gente geralmente fala aqui, claro, né? Assim, tudo bem, a gente não quer jamais ser indelicado nem nada. A gente até tenta acertar, mas... Não falamos errado pra provocar. É exatamente o que eu acho. Então parem também de... Ajudem também, sabe como assim? Eu falei, a gente tava falando semana passada que eu usei o termo humor negro, né? Eu fiquei pensando, puta, deve estar completamente errado. Exatamente. Mas paciência, não tô... Enfim... Minha dica é um site que eu acho que não é tão novo, tá? Mas eu descobri esses dias e fiquei apaixonado. Google.com. Pois é, cara. Você põe lá e aparece tudo que você imagina. Que bacana. Não, chama-se Portal da Crônica Brasileira. É um portal da Crônica Brasileira. Que, feito pela Fundação Casa de Rui Barbosa, que é ligada ao Ministério da Cultura, e o Instituto Moreira Salles, que é uma maravilha, que os caras reúnem grandes nomes da crônica nacional, como Rubem Braga, Fernando Sabino, Raquel de Queiroz, Otto Lara Rezende, dentre outros, e fazem um apanhado de crônica desses caras com a curadoria do Humberto Werneck. E é muito legal, que é um site super bonito, clean e simples, que aparece ali crônica do dia, você clica, você lê uma crônica de 47, etc e tal, daí você pode separar por autor, você lê um pouquinho sobre cada autor, etc e tal, e muitas vezes você vê o facsímile da crônica quando foi lançada, que eu adoro essas coisas. Então é muito legal, é uma maneira de conhecer grandes autores de crônica, que é tido como um gênero menor da literatura, né? Porque assim como o jornal é um texto que morre a cada dia, a crônica também, né? A crônica é um texto absolutamente sobre costumes e do dia a dia, que vai no jornal e que realmente morre a cada dia. Como o Rubem Braga falava, que o cronista é um cigano que vai, monta sua tenda, não sei o que, no dia seguinte desmonta e vai embora. É basicamente isso, que a cada dia a crônica se reinventa. E eu adoro, eu sou um grande apaixonado por crônica, pelo que eu falo, Mário Prata é meu grande mentor. Vai começar a publicar as suas quando? Pois é, preciso. Eu tô querendo trabalhar com contos, não com crônica, mas é um caminho. Mas é isso, então pra quem se interessar... Desculpa aí, então, né? Só queria te incentivar. Não, eu amo crônica, acho que um dia eu chego lá também. Seus manuscritos. Sem dúvida.
mas começarei. Mas é isso, o portal da Crônica Brasileira acha-se no cronicabrasileira.org.br. Pesquisem, leiam, visitem, que é muito legal. Certo? Certo, sempre certo. Então é isso, meus queridos. Então, enquanto houver liberdade de fazer esse programa, cá estaremos nós. E quando não houver, a gente vai dar um jeito. Minha gente, muitíssimo obrigado. Esse aqui foi mais um WCast. Cesarino, obrigadíssimo. Meu querido, eu quero agradecer a paciência de todos, agradecer mais uma vez a participação do nosso querido Juninho, que contribuiu para o programa, e dizer para as pessoas que antes de propagar qualquer tipo de besteira, lave bem as mãos, esfria a cabeça e pensa 10 vezes antes de falar ou fazer qualquer merda que vai interferir na liberdade e na existência do próximo. Tá Muitíssimo bom? Bem. Neninho, queridos, o maior prazer da Terra estar aqui com vocês e principalmente aí um agradecimento ao Juninho pela participação especial aí. Mas, né, como sempre, o maior prazer da Terra. Boa, Nenê! Maravilha, minha gente. Semana que vem estaremos de volta. Eu sou o Felipe Lima, esse é o WCast. E eu agradeço a você, prezado ouvinte. Um beijo, tchau! Valeu!